gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lulu do Conversa com a Lulu e hoje a gente está de volta, a gente esteve afastados, né, por conta da pandemia e dos ocorridos, né, dos acontecimentos. A última vez que a gente nos reunimos foi ano passado, né, que a gente discutiu um pouquinho sobre o parnasianismo e o simbolismo, tivemos vários convidados. Hoje a gente está de volta e vamos abordar sobre o modernismo e a geração 45. Temos conosco a convidada Clarice Lispector, que está aqui comigo, gente. Uma salva de palmas, eu amo de paixão ela. Temos nossa querida Geisa Batista, que é professora do IFBA Campus Eunápolis, e Franciele Santos, também é professora. Como vocês estão, meninas? Estou bem, você? Estamos bem, todos bem, graças a Deus. Tomando todos os cuidados, mas... Bem, gente, para nos auxiliar nessa conversa, nessa roda aqui, né, online, eu quero que a produção espelhe o slide, por favor. Produção, vamos lá, compartilhar a tela. Certinho, galera. Muito bem. Gente, antes da gente falar sobre a geração 45, vamos falar sobre o modernismo em geral, né? Bem, chama-se modernismo o conjunto de movimentos culturais, as escolas, os estilos que permearam, né, as artes, a literatura, o design da primeira metade do século XX. Tá? O modernismo ele surgiu no início do século XX, como eu disse, e tem como marco inaugural a Semana de Arte Moderna de 1922 aqui no Brasil. Temos vários nomes importantes, como Anita Malfatti, Mário de Andrade, Osório de Andrade, tá? Vários nomes. Bem, o objetivo desse movimento artístico, literário e cultural era romper com o tradicionalismo da escola anterior e acabar com as regras e paradigmas que até então estava naquele momento, certo? Bem, o modernismo ele foi uma época de drásticas transformações, onde o Brasil passava por várias insatisfações, crises políticas, inflação, protestos, greves, ok? Bem, e os artistas eles viam a necessidade de mudar esse momento. Bem, quando a gente fala no modernismo, a gente não pode esquecer, né, das vanguardas europeias, que significa literalmente estar à frente do seu tempo, ok? As vanguardas europeias, elas foram tendências artísticas que tomaram a cena na Europa durante o início do século XX, tá? Foram movimentos de ruptura com o tradicionalismo, e vocês com certeza devem conhecer essas tendências, que foram o futurismo, o surrealismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo, ok? Bem, e resultaram dos avanços e mudanças promovidos da massiva industrialização que estava ocorrendo naquele momento, tá? Do urbanismo, da aceleração, da eletricidade, a máquina tudo modificava o contexto da humanidade, tá? E os artistas, eles viam a necessidade de fazer a arte, né? De mostrar o que estava passando naquele momento, porque é isso que cada movimento literário tem em comum, é o que está passando no momento, certo? Bem, as principais características do modernismo prezavam a independência, como eu disse, e a valorização da cultura brasileira. Estou falando do modernismo aqui no Brasil. Dentre as principais características, a gente tem a liberdade estética, a ruptura com o tradicionalismo, as experimentações artísticas. Os artistas, eles experimentavam tudo, várias coisas novas, ok? Uma liberdade formal, uma linguagem, a gente pode ver uma linguagem com humor que antes não tinha, tá? Uma valorização do cotidiano. Bem, eu não coloquei aí, certo? A produção não colocou aí, mas a gente, aqui no Brasil, o modernismo ele se estabeleceu durante 3 fases, que foram gerações distintas, ok? Cada uma delas, elas tem prioridades diferentes, mas que juntas elas complementam o movimento. A primeira fase, a gente tem a fase heróica, que ela tem como característica principal o rompimento com as estruturas do passado, um caráter anárquico, um sentido destruidor, uma volta às origens, né? Uma língua brasileira, paródias, nacionalismo crítico.
A segunda, a gente tem uma fase da consolidação, que temos como características o questionamento próprio, o questionamento como artista, o questionamento da realidade, né? De uma literatura construtiva e politizada, correntes voltadas para o espiritualismo, ok? E a geração de 45, que vamos falar aqui hoje, né? Que é a terceira fase, né? Que ela incorpora conceitos da poesia concreta, preocupação com o restabelecimento da forma artística e bela. Temos a literatura de caráter introspectivo, a literatura regionalista, que as meninas vão explicar para a gente, ok? Bem, e a gente não pode deixar de citar, né, os principais autores do modernismo, né? Temos vários, tá, gente? Eu só coloquei alguns aqui, que são os principais, como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, nosso querido Jorge Amado, Érico Veríssimo, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo, Clarice Lispector e Guimarães Rosa e Graciliano Ramos, que a gente viu, que a gente estava estudando sua obra Vidas Secas, ok? Bem, para falar um pouquinho da geração de 45, o seu contexto histórico, eu quero chamar aqui Fran. Tudo bem, Fran? Você poderia nos falar um pouquinho sobre esse contexto da geração 45, que é essa terceira fase? Claro, sim. Bom, vamos lá. Estamos escutando direito, né? Estamos escutando? Então, vamos lá. A geração de 45, ela corresponde aos mais importantes produtivos momentos da literatura brasileira. E também é conhecida como a terceira geração modernista, né? Como a Lulu já falou. E surgiu em um contexto histórico bem interessante, o que proporcionou uma experiência literária voltada para a questão estética, né? E com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrubada da ditadura de Getúlio Vargas, a geração 45, em virtude, ela marca, na verdade, um conceito relativo, na verdade, de tranquilidades políticas, e foi marcada pela busca da pesquisa estética, entendeu? Só que, sobretudo, a pesquisa em torno da própria linguagem literária, ela foi caminhando em direção à experimentação de autores da geração 45, que vislumbravam outras probabilidades temáticas, e deixando em segundo plano as preocupações políticas, ideológicas e culturais que marcaram a geração de 1930. E nesse cenário marcado pela Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e no Brasil, o governo de Juscelino Kubitschek, surgiram outros primeiros escritores que exploraram a prosa, a poesia e a forma literária, apresentando o resultado de suas pesquisas e estéticas ao abordarem conteúdos inovadores. E como eu já tinha dito, né, que a geração 45 ela se iniciou em 45 mesmo, ela se estende até 1980, embora alguns estudiosos prefiram apontar que o fim dela foi em 1960 e outros até afirmam que ela está aí até hoje. Não tem mais nada a falar, Fran? Somente isso? Isso. Certo, muito obrigada, viu? Agora, para falar das principais características dessa fase da geração 45, certo? Quero chamar aqui a Geisa Batista. Geisa, nos conte quais são as principais características dessa terceira fase do modernismo. Então, temos aí o academicismo, né, que através do academicismo, nesse período, a arte ela se preocupa com a palavra, onde a palavra ela ganha significados múltiplos, ou seja, nessa fase é expressa uma linguagem academicista. Temos também o passadismo e retorno ao passado, que há um retorno ao passado com influências do parnasianismo e simbolismo nas obras de poesia. Temos também a oposição à liberdade formal. Os escritores desse período possuem uma atitude mais formal em oposição ao espírito radical e contestador e de liberdade. Temos também a experimentação artística, ficção experimental.
As coordenadas estilísticas que regem a ficção experimental do terceiro tempo modernista afastam-se das técnicas tradicionais do romance. Ou seja, a narrativa referencial ligada a acontecimentos em ordem cronológica linear é totalmente rompida. O realismo fantástico e contos fantásticos, então, é expressa por meio de narrativas que transfiguram a realidade e nas quais coexistem o lógico e o absurdo, ou seja, uma visão crítica das relações humanas e sociais. O retorno à forma poética, valorização da métrica e da rima. Então, a poesia para os pós-modernistas nada mais era do que a arte da palavra, né? E trazia dessa forma um intenso rompimento com caráter social, político, religioso, filosófico, que foi explorado pela geração anterior. Influência do parnasianismo e simbolismo, que já foi citado, inovações linguísticas e metalinguagem. Há exemplo na literatura de Guimarães Rosa, uma inovação bastante intensa na linguagem, onde o autor fazia uso intenso do discurso direto e indireto, livres, além de também trazer uma mudança revolucionária no que se refere à sintaxe e ao vocabulário. Quanto ao regionalismo universal, ele tem como intenção representar a realidade do interior do país, com seus tipos humanos e problemas sociais. É comum a presença dessas características na literatura de Mauro Palmeira, Bernardo Elias, Adonis Filho e principalmente Guimarães Rosa. Esse autor ele constitui um marco na história da prosa regionalista pela originalidade de sua obra. E, por último, a linguagem mais objetiva também, que relacionada à linguagem objetiva, podemos citar a exemplo das obras de João Cabral de Melo, onde ele traz uma poesia com a objetividade de uma pedra, uma linguagem tão objetiva que comumente é possível observar em seus textos a ausência de adjetivação. E é isso, pessoal. Certo, muito obrigada, viu, Geisa? Bem, além da literatura, tiveram várias manifestações artísticas que ocorreram durante esta geração. Fran, você poderia falar quais são essas manifestações? Sim, claro. Vamos lá. As manifestações foram a pintura, a arquitetura e também o teatro. E vamos falar um pouco sobre a pintura, né? A partir de 1945, na verdade, a fundação de museus foi um fator, na verdade, bem importante, né? De grande importância para a divulgação das artes plásticas. E, da mesma forma, a Bienal de São Paulo, a partir de 1950, faria convergir para cada arte contemporânea de todas as partes do mundo. E aparece o grupo concretista, né? Cujas obras predominam o geometrismo, era a década de 50. E a arquitetura, a Brasília, na verdade, é um exemplo mais eminente, né, das inovações que caracterizam o período em questão. E também tem o teatro, né, por último, que o teatro foi a forma de expressão artística de maior renovação que apresentou esse período, entendeu? No meio disso surgem nomes como Adriano Suassuna, Jorge de Andrade, Guarnieri, Augusto Boal e tipo assim, tem outros também, né? E em 1943 já se pressentia essa renovação no plano cênico, quando o Ziesbig ele dirigiu a montagem de vestido de noiva de Nelson Rodrigues. E também é importante assinalar, né, que a partir da década de 1950, o trabalho desenvolvido pelo Teatro Brasileiro de Comédia, que é o TBC, e pelos teatros da Arena, que foram os responsáveis por uma mudança radical no teatro brasileiro. E nesse período também a luta ideológica aguda, na verdade a palavra se tornou um grande destaque naquela época. E também ela cresceu também com o valor do disco, o título da revista mais importante que surgiu naquela época, foi a Manchete. E na imprensa,
A forma visual é um dos aspectos de luta, né? Os recursos gráficos, o uso da cor, mas, assim, começou a propor, eu falei, tá, vamos lá. Na imprensa, a forma visual é um dos aspectos de luta também, né? E os recursos gráficos, como já disse, foram os mais usados naquela época, pela hora e pelos anti-vanguardas, que sentiram a necessidade de apresentar respostas por um signo visual. E a lanterna, que foi o símbolo do Tribunal da Imprensa, de Carlos Lacerda. E também na música, né, que começa em 1955 a 1956, com o movimento da música popular. É isso. Certo, gente, a gente sempre tem os probleminhas técnicos, né? Mas é isso mesmo. Bem, agora falando da literatura, vamos falar um pouquinho da prosa, certo? Bem, a terceira fase do modernismo, ela buscou o aperfeiçoamento do romance de 30, né? O modo como passam a ser tratados os assuntos mostra que o empenho literário deixou de ser a denúncia de uma realidade brasileira que instigaria a uma revolução para ser uma obra de arte, certo? Para ser compreendida como um produto do domínio da língua em todos os seus níveis e aspectos, certo? Em seus domínios técnicas construtivas, da fixação, ok? Bem, a proposta da prosa, ela prende-se a uma criação original, ok? Uma invenção do autor. Tem uma preocupação de libertar a literatura das limitações locais, regionais, nacionais e de certas circunstâncias, né? E dar oposição a uma significação universal, ok? Nas linhas que orientam a produção do período, temos a permanência da prosa introspectiva psicológica, né? Em que a sondagem do mundo interior do homem, ela torna-se mais profunda, né? Mais penetrante. E o maior representante dessa tendência é a nossa querida Clarice Lispector, né? Que a gente também temos ainda a Lígia Fagundes Telles, o Carlos Heitor Cone e vários outros autores, tá? Bem, o objetivo principal é atingir as regiões mais profundas da mente dos personagens, né? E aí sondar complexos processos psicológicos, ok? Bem, a narrativa ela tem características específicas, como o enredo, que tem importância secundária, por isso as ações, quando aparecem, servem para ilustrar características psicológicas do personagem, ok? Sempre segue o fluxo do narrador, do personagem, perdão. Sempre segue esse fluxo do personagem. O narrador, ele obedece os critérios cronológicos, como passado, presente e futuro, ok? Bem, a narrativa, ela centra-se no espaço mental do personagem e a narrativa, ela é fragmentada, tá? E ela pode ocorrer em trechos dissertativos. Bem, e quanto à prosa regionalista, embora ela permaneçam autores cuja orientação é o neorrealismo da fase anterior, a marca do período é a renovação da temática e das formas expressivas, né? E a gente pode destacar Mário Palmeiro, Bernardo Elis, Adonias Filhos e principalmente João Guimarães Rosa, certo? E também, por último, a terceira, né, que é o realismo mágico ou fantástico da prosa, que leva-se ainda em conta o aparecimento do realismo fantástico, em que há a recriação da realidade, né, que se processa através de uma linguagem
profundamente simbólica, ok? Numa narrativa que, à primeira vista, parece ser, como eu posso dizer, destituída, mas ela é destituída de coerência e ordem, tá? Mas essa é a intenção do autor, tá? A intenção verdadeira do escritor esconde-se através de uma figura de linguagem muito conhecida, que é a metáfora, certo? E agora, para falar da poesia, eu quero chamar Geisa Batista. Geisa, você poderia nos falar um pouquinho sobre, na literatura, a poesia? Posso sim. Então, na poesia surgiram a partir de 45 grupos inconciliáveis nas convicções estéticas e nas linhas renovadoras. A proposta dessa geração, ela principalmente a restauração das formas políticas, entendendo que a poesia ela deveria merecer maior rigor formal, marcado sobretudo pela reabilitação do soneto e pelo emprego de um vocabulário mais erudito, com mais adjetivação. São defensores do rigor formal, semáticos e estilísticos, da emoção lírica e beleza poética. Foram chamados pejorativamente de neoparnasianos. O maior representante dessa linha foi João Cabral de Melo Neto. A poesia de caráter social, em 1957, resultante de uma cisão com os concretistas, surge o neoconcretismo. Nesse grupo estava Ferreira Aguilar, que mais tarde encaminha-se para uma poesia de dimensão social, reagindo contra o que considerava os excessos formalistas do concretismo. Alguns poetas propunham uma poesia mais comunicativa e voltada para a problemática social. E nessa tendência, além de Ferreira Aguilar, também temos Afonso Ávila, Tiago de Mello, José Paulo Paes, entre muitos outros. E o experimentalismo, ele consiste nas pesquisas poéticas levadas a todas as consequências, não importando os resultados. E nessa linha surge o concretismo e a poesia prática. E temos como representantes da poesia João Cabral de Melo Neto e Ferreira Aguilar. Certo, Geisa, muito obrigada, ok? Como eu disse, que eu tenho aqui do meu lado a Clarice, que ela felizmente mora aqui na minha cidade, e aí eu convidei ela para estar aqui presente comigo, tá? As meninas, elas não moram aqui na cidade onde eu moro, mas elas estão com a gente por videoconferência, ok? Clarice, eu quero te falar que eu sou sua fã, ok? Clarice, nos conte um pouquinho sobre a sua vida, sua carreira, como é que você iniciou, tudo, Clarice, eu quero saber tudo, porque eu amo você de paixão. Eu nasci numa aldeia na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Eu sou filha de um casal de origem judaica e a minha família teve que se mudar aqui para o Brasil devido a gente estar fugindo de uma guerra civil russa que estava ocorrendo lá. E aí nós chegamos ao Brasil e ficamos residenciados aqui em Maceió, em Alagoas. Aqui morava uma tia minha, Zaina, que era irmã da minha mãe. E aí, quando eu tinha apenas 2 meses de idade, meu pai, por iniciativa do meu pai, ele resolveu trocar todos os nossos nomes. Eu me chamava Aya, e aí ele mudou para Clarice, e só ficou Clarice Lispector. Depois a minha família ela se mudou para o Recife, onde eu passei a maior parte da minha infância no bairro do Alto da Boa Vista. Também aprendi a ler e escrever desde muito novinha. E logo comecei a escrever pequenos contos. Fui aluna no grupo escolar do João Barbalho, onde eu fiz o meu curso primário lá, estudei inglês, estudei francês, e também ouvi sempre em casa os idiomas que os meus pais falavam do nosso país. Ingressei no ginásio pernambucano, que era o melhor da cidade naquela época, e com 12 anos eu me mudei com a minha família para o Rio de Janeiro, que eu fui lá morar no bairro da Tijuca. Ingressei também no colégio Silvio Leite, onde foi que eu terminei meu ginásio.
sempre fui muito frequentadora assídua da biblioteca, desde muito nova, e em 1941 eu lancei o meu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, que eu tinha lá por cerca de uns 20 anos, que retratava uma visão interiorizada do mundo e uma nova tendência nessa literatura, que recebi muitas críticas na época, porque a sociedade daquela época de 40 era muito conservadora, tradicional, e o meu livro ele quebrava essa corrente. E meu romance ele provocou muito espanto na crítica e também no público daquela época. Ainda em 1944, eu acompanhei meu marido diplomata numa carreira em viagens fora do Brasil, e minha primeira viagem foi para Nápoles, na Itália. Com a Europa em guerra, eu passei a ingressar como voluntária na equipe de assistentes de enfermagem do Hospital da Força Expedicionária Brasileira, e em 1946 eu morei em Berna, na Suíça, publiquei o livro Lustre, e em 1949 eu publiquei o livro A Cidade Sitiada. Nesse mesmo ano nasceu meu primeiro filho, Pedro, e aí eu comecei a me dedicar a escrever contos, e em 1952 escrevi alguns contos. E depois de 6 meses na Inglaterra, em 1954, eu fui para Washington, lá nos Estados Unidos, onde nasceu meu segundo filho, Paulo, e nesse mesmo ano, meu livro Perto do Coração Selvagem foi publicado em francês. Em 1959, eu me separei do meu marido e retornei para o Rio de Janeiro junto com os meus filhos. Logo comecei a trabalhar no Jornal da Manhã, do Correio da Manhã, e assumi a coluna Correio Feminino. Em 1960, trabalhei no Diário da Noite com a coluna Só para Mulheres, e nesse mesmo ano lancei o livro Laços de Família, que foi um livro que recebeu um prêmio da Câmara Brasileira do Livro. E em 1967, eu publiquei O Mistério do Coelhinho Pensante, que foi meu primeiro livro infantil, que eu publiquei um segundo livro infantil, que recebeu também o Prêmio Calunga da Campanha Nacional da Criança. Nesse mesmo ano, aconteceu, em 1967, nesse mesmo ano, eu acabei dormindo com um cigarro na mão, o que me causou uma queimadura, tanto na mão direita quanto no corpo. E depois disso, como eu estava passando um momento muito assim de dor física, tive que passar por várias cirurgias e também vivi muito isolada, sempre muito escrevendo minhas obras. E no ano seguinte eu fui ingressar o Conselho do Instituto Nacional do Livro. Eu sempre fui considerada uma pessoa muito difícil. E em 1976, pelo conjunto da minha obra, eu ganhei o prêmio do Concurso Literário Nacional de Brasília. Em 1977, eu escrevi minha última obra, A Hora da Estrela. Essa obra eu achei que ela foi também uma das minhas preferidas, porque ela está muito fora do meu cenário de convivência. Foi uma obra de uma jovem, retrata a vida de uma jovem que ela sai da zona rural para tentar uma vida melhor na grande cidade urbana. E ela é uma das poucas obras que realmente eu mostro muito essa realidade social. E é isso. Gente, que linda, que linda, que linda. Você não quer falar mais nada, Clarice? Eu sempre fui considerada uma escritora muito intimista e psicológica, mas minha produção ela acaba por envolver também outros universos. Minha obra ela também é social, filosófica e muitas vezes existencial. Em busca de uma linguagem especial para expressar as minhas paixões e o estado da alma, sabe? Uhum. Eu utilizei muitos recursos técnicos que as pessoas consideraram modernos, com uma análise psicológica e monóloga do meu interior. As histórias, elas raramente têm um começo, meio e fim. Minha ficção, ela vai transcender o universo do tempo e espaço. Então, os personagens, eles são postos em uma situação limitante e são, com frequência, geralmente femininos. Quase sempre situados em centros urbanos. Eu vivi quase 2 décadas fora do Brasil, então em muitas cartas, quando eu trocava com amigos e familiares, eu acabava criticando muito essa banalidade, esses absurdos do cotidiano que acontece aqui no Brasil, essa condição humana da vida mesmo. Uhum. Muitas das minhas cartas também foram reunidas e eles lançaram como se fosse um livro, e é isso.
Você não quer falar para a gente quais são suas principais obras ou suas obras de mais sucesso? Olha, eu tive muitas obras. Eu acho que minha primeira obra de mais sucesso, que foi uma das primeiras a ser premiada, foi Perto do Coração Selvagem, que eu lancei em 1944. Depois, O Lustre, que foi um romance. Perto do Coração Selvagem também foi um romance. A Cidade Sitiada também foi um romance. E depois eu lancei alguns contos, que eram contos, e Laços de Família também, que eram contos. A Maçã no Escuro, que foi um romance. Em 1961, A Legião Estrangeiras, que foram contos e crônicas de 1964, O Mistério do Coelho Pensante, que foi o meu primeiro livro infantil em 1967, e depois eu lancei A Mulher que Matou os Peixes, que foi uma literatura infantil também, de 1969, Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, que também foi um romance, Felicidade Clandestina, que foi um conto de 1971, aí lancei Água Viva, que também foi um romance, Imitação da Rosa, A Via Cruz do Corpo, A Vida Íntima da Loucura, da Laura. A Vida Íntima da Laura foi um livro infantil. Eu esqueci até as obras dela, gente, ela é um amor. E A Hora da Estrela, que foi o meu último livro, que foi um romance também. Ai, gente, que linda. Mas teve outros contos. Que linda, gente. Ela é tão otimista que chega a me dar medo, gente. Gente, é isso, nosso encontro. Ah, Clarice, ela trouxe textos. Deixa eu falar dos meus poemas. Ela trouxe textos, poemas, alguns poemas pra gente, que ela vai ler aqui, tá? Pode ler, Clarice. Viver em sociedade é um desafio, porque às vezes ficamos presos a ser determinados por normas que obrigam a seguir regras limitadoras do nosso ser ou do nosso não ser. Quero dizer que com isso que nós temos, no mínimo, duas personalidades. A objetiva, que todos ao nosso redor conhecem, e a subjetiva, que em alguns momentos esta se mostra tão misteriosa que se perguntamos quem somos, não saberemos dizer ao certo. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, sempre devemos ser autênticos, as pessoas precisam... Tá cortando. Aí... As pessoas precisam nos aceitar pelo que somos e não pelo que aparentamos ser. Aqui reside o eterno conflito da aparência versus a essência. E você, o que você pensa disso? É um desafio. Uhum. E dentro do meu livro, do Perto do Coração Selvagem, eu falo, nunca sofra por não ser uma coisa ou por sê-la, até porque a sociedade ela te impõe muitas coisas que você tem que ser, o seu comportamento, e a gente é humano, você não é uma máquina, você é humano, então você tem que sofrer, você tem que viver, e é isso que te torna feliz, é isso que vai... É preciso você viver um momento de tristeza para você valorizar a sua felicidade. É isso, gente, ela trouxe outro aqui, o sonho que eu amo de paixão. Pode falar, Clarice. O sonho. Sonho com o que você quiser, vá para onde você queira ir, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. Esse poema eu acho que ele encaixa muito na atualidade, porque o sonho é algo que todos nós temos, contando sempre com o encorajamento das pessoas ao dizerem para nós não desistirmos e acreditarmos nele. Independente das circunstâncias que vão surgir, a gente tem que valorizar todos os momentos da nossa vida. Certo, gente, que análise, que mulher, que poeta, que tudo, que escritora, gente, ela é maravilhosa, é um prazer tê-la aqui na minha casa, ela é minha amiga, gente, eu amo ela, tá? Gente, é isso, ok? Espero que vocês tenham gostado, fiquem de olho no canal, que iremos postar mais coisa. Eu quero agradecer a Fran, a Geisa, que nos contou um pouquinho sobre a geração de 45, as características, ok? Gente, muito obrigada meninas, obrigada Clarice. Um beijão para vocês. Tchau! Tchau!